Marcos 14, verso 66 ao 72. Glória a Jesus. Fique à vontade aí quando quiser solar, tá bom? Em nome de Jesus. Os irmãos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do eterno Deus: e estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Nós falamos sobre o apóstolo Pedro, que recebeu uma grande responsabilidade. Em Mateus capítulo 16, quando Jesus reúne os seus discípulos em cima de um monte, nas partes de Cesareia de Filipe, Jesus ele pergunta para os seus discípulos: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Ou sobre mim? E os discípulos chegam perto de Jesus e falam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias. Por que diziam isso acerca de Jesus? Por conta da autoridade que ele pregava. Porque Jesus, ele tinha uma proximidade muito grande com as pessoas e parecia ser um dos profetas. A autoridade remetia a Elias ou a João Batista. E Jesus havia dito para os seus discípulos um pouco antes de chegar naquela montanha: guardem-se do fermento dos fariseus. Quando eles ouviram essas palavras, eles começaram a contender dentro do barco, porque eles pensavam, presbítero Vitório, que Jesus estava falando sobre pão, exatamente depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando eles estão andando com Jesus, estão dentro de um barco, aí Jesus diz essas palavras para os seus discípulos: guardem-se do fermento dos fariseus. Aí eles começam a cutucar uns aos outros, dizendo: tá vendo aí? Era para a gente ter trazido pão dentro do barco. Ele está falando que a gente não tem pão. Jesus não estava falando de assuntos terrenos, de pão. Ele estava falando sobre assuntos espirituais. E quantas vezes nós estamos ouvindo Deus falar conosco através da palavra, através do louvor, da pregação, e a gente fica fazendo um monte de prova a Deus, mas nós precisamos obedecer a voz dele e fazer o que é certo. A gente pede prova a Deus para fazer o que é certo, e não precisamos pedir prova ao Senhor para fazer o que Deus quer que a gente faça. E ele falando de coisas espirituais e o povo preso com as coisas terrenas. Aí Jesus diz claramente: guardem-se da doutrina dos fariseus. Em outras palavras, o fermento, para todo bom cozinheiro, sabe que o fermento ele dá tamanho à massa, ele leveda a massa. E Jesus estava dizendo: eu não quero que a doutrina dos fariseus, aquilo que eles dizem, a hipocrisia deles tome conta de vocês, de forma que a mente de vocês fique fermentada, inchada. Eu não quero que vocês sejam inchados. Deus não quer que você seja inchado, porque o crente inchado,
ele só vive de cara amarrada, ele só vive apontando os erros dos outros, ele só vive falando dos pecados alheios. O crente inchado, ele só enxerga as coisas ruins dessa vida, não consegue ter boas perspectivas de nada. Tudo para ele é difícil, tudo para ele é complicado, tudo para ele não vai dar certo. Aí Jesus diz: larga esse fermento, porque eu não quero que vocês sejam assim, eu quero que vocês sejam cheios. Porque ser inchado é ser doente, é ter edema. Mas ser cheio é quando você permite que aquilo que vem de cima preencha a sua alma. E Jesus queria que eles fossem cheios, porque quando o crente é cheio, ele tem sensibilidade do Espírito Santo, amigo Espírito Santo. Quando ele enche a nossa alma, nós estamos sensíveis a ouvir a sua voz. E quando nós abrimos a nossa boca, nós falamos aquilo que é da vontade dele. Jesus, quando falou isso, ele sabia que na mente de Pedro, o famoso Simão, que Simão quer dizer caniço soprado pelo vento, aquele junco que ficava sendo balançado na beira de um lago, da beira de um rio. O vento soprava e ele ficava de um canto para o outro, envergando, mas não caía. E esse era o nome de Simão. Mas ele se permitiu ser cheio do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito, que eles subiram em cima daquela montanha em Cesareia de Filipe, que Jesus fez aquela pergunta, cada um foi dizendo: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. Aí Jesus, ele muda a pergunta, ele diz assim, olhando nos olhos dos seus discípulos: e vocês, o que dizem acerca do Filho do Homem? Para você, Pedro, para você, João, para você, Mateus, quem eu sou? Aí Pedro, que não estava com a sua mente fermentada com a doutrina dos fariseus, ele olha para Jesus, para o fundo dos olhos de Jesus, e ele diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Espírito. Isto foi revelação do meu Pai. Quando você está preso ao pão, quando você está preso ao sustento, quando você está preso às discussões do barco, você para de receber as revelações que vêm de cima, as coisas mais necessárias para a sua vida espiritual. Paulo escreveu Colossenses 3:2, ele disse: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são terrenas. A gente perde muito tempo falando sobre coisas terrenas. A gente perde muito tempo falando sobre coisas desnecessárias que não vão nos ajudar na nossa caminhada espiritual. Você que é embaixador de Cristo nessa terra, você que é portador dessa palavra genuína e verdadeira, não perca tempo com piadas, não perca tempo com palavras chulas, não perca tempo com falsas amizades, com amizades que te levam para o mundo, que te levam para longe de Deus. Busque pensar nas coisas que são celestiais, porque isso vai te aproximar cada vez mais. Quanto mais você se distancia de Deus, mais fria a tua alma se encontra. Ninguém cai da noite para o dia. Tudo isso é uma caminhada que nós resolvemos enfrentar. Adão não caiu da noite para o dia. Ele foi dando espaço. Quando a mulher trouxe aquele fruto, ele poderia muito bem ter desprezado. Deus não permite que eu coma desse fruto, e a mulher pagaria pelos seus pecados. Porque Deus tirou uma costela de Adão, um projeto fez a mulher. Se ele tivesse rejeitado, ainda existiam muitas outras costelas para Deus fazer outra mulher para ele. Mas ele cedeu ao pecado, pecou juntamente com a mulher. E depois, quando o homem peca, quando o homem ele se afasta, ele começa a se esconder de Deus. Mas Deus, ele continua sendo fiel à sua palavra, ele vai para o encontro. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus nunca deixou de ir ao encontro. O homem falha, o homem esquece, o homem deixa, mas Deus, ele estava sempre, todos os dias, aparecendo na viração do dia para falar com Adão. Deus foi para o encontro, Deus estendeu a mão, Deus fez a parte dele, Deus buscou. Mas Adão, por conta do pecado, se escondeu de Deus, e Deus bradou dentro daquele jardim dizendo: Adão, onde estás?
O homem se cala, fica em silêncio, mas Deus não. Deus diz: meu filho, cadê você? Eu vim, eu estou te esperando. E ele sai envergonhado de trás dos arbustos e diz: eu ouvi a tua voz na viração do dia, e eu me escondi porque eu estava nu. Quem te disse que você estava nu, Adão? Porventura você comeu da árvore do fruto que eu proibi? O homem não sabe assumir os seus erros. Ele diz: a mulher que o Senhor me deu por companheira me deu do fruto e eu comi. Porque se existe uma coisa que o homem sabe fazer, é terceirizar as suas culpas. Se ele está em pecado, foi culpa de outra pessoa. Se ele caiu, se ele fracassou, foi por conta de A, por conta de B. Nunca é culpa do homem. Deus está procurando pessoas que assumam os seus problemas, que saibam das suas falhas, que conheçam os seus pecados e saibam que Jesus é a solução para todos esses problemas. Adão, onde você está? Eu estou tentando me esconder. E ele coloca folhas de figueira sobre o seu corpo. E por causa do pecado do homem, Deus, ele pune a serpente. Deus, ele pune a mulher. Deus pune o homem. E olha para o homem com o seu trapo que ele havia feito para colocar como roupa, que não conseguia cobrir as suas vergonhas. E por conta do pecado do homem, Deus faz o sacrifício de um animal. Ele mata um animal, tira a sua pele, e ele faz túnicas para que o homem possa se vestir. O pecado gera lágrimas. O pecado gera dor. O pecado machuca o inocente. O pecado faz o homem baixar a cabeça e se esconder de Deus, se esfriar, procurar sempre estar fugindo, errante. Mas o nosso Deus, ele não é como um ser humano. Porque ainda que o homem tente uma vez, duas, três, ele desista. A Bíblia Sagrada diz que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho se esqueça dele, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de nenhum dos meus filhos. Deus está disposto a ir no mais profundo, onde o homem se encontra, no abismo, no frio, na solidão, na sequidão. Ele está disposto a estender as suas mãos. O profeta Isaías diz em Isaías 59, verso 1, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa salvar. Ele vai, ele estende a mão, ele vai ao encontro, ele busca, ele fala, ele chama, e nós precisamos reconhecer o nosso estado de miserabilidade e dizer: Deus, pequei, errei, preciso do Senhor. Veja como Pedro estava lá em cima da montanha. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você se permitiu ser usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te encheu e você falou essas palavras. Você teve sensibilidade. Você recebeu a minha vontade. Mas depois de certo tempo, Pedro olha para Jesus quando ele tinha dito que a morte estava chegando. Aí ele diz: de maneira alguma, Senhor, de maneira alguma tu irás morrer. Jesus olha para Pedro mais uma vez e diz: para trás de mim, Satanás, tu que serves como pedra de tropeço. Jesus olhou para Pedro, mas ele estava enxergando Satanás, que aproveitou um espaço aberto para poder usar a boca de Pedro. Jesus não expulsou Pedro, Jesus expulsou Satanás, que estava influenciando a Pedro naquele momento. Sabe o que isso quer dizer? Nós precisamos vigiar e orar. Não é só orar, mas é também vigiar. Nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos andar com Deus todos os dias. Ninguém que está em cima diga: eu sou invencível, eu sou imbatível. Ninguém bata no peito dizendo que há alguma coisa diante do Senhor, porque nós precisamos da graça e da misericórdia dele. Tem dias que nós não estamos bem, mas se nós pudermos levantar a nossa cabeça e dizer: Deus, é pela tua misericórdia, Ele vai nos cobrir com a multidão dos nossos pecados. Ele vai dizer assim para você e para você e para mim: nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. Nós cremos que o Senhor é misericordioso, e Ele vai estender a mão e vai dizer: eu estou contigo, meu filho. Ele não se esquece de você. Ele não te abandona.
Pedro estava numa situação difícil. Satanás pediu a Jesus para se ir andar. Abre um pouquinho o agudo para mim, por gentileza. Satanás pediu para se ir andar com Pedro. Mas Jesus, conhecendo a estrutura de Pedro, disse para ele o seguinte: eu não permiti que Satanás ele se ir andasse com você como fez com o trigo. Porque se ir andar é jogar de um lado para o outro. Já passou essa fase da tua vida, Pedro. Deus conhece a tua estrutura. Deus sabe quem você é. Deus sabe até quando você aguenta. Quais são as suas lutas. Ele não vai permitir você enfrentar uma luta maior do que aquela que você pode. Jesus está dizendo para você: eu vou segurar você na minha mão. Eu não vou permitir você enfrentar uma luta para você se quebrar, para você morrer. Quando você pensar que não tem mais jeito, não tem mais solução, Jesus ele vai te dar uma força sobrenatural. Eu não estou pregando para pessoas normais, eu estou falando para pessoas que são dotadas do poder do Espírito Santo na sua vida, que quando estão passando pelo vale da sombra da morte, eles acreditam que ainda podem levantar mais uma vez dessa cinza, desse monturo, e o Espírito Santo ainda tem poder para fazer coisas grandes e maravilhosas. Só quem crê que Jesus ele tem poder para levantar, só quem crê que Jesus está segurando na mão e que o Espírito Santo continua trabalhando na vida, independente das lutas, das dificuldades, ele vai fazer uma nova história acontecer sobre a tua vida. Receba a força do Espírito Santo de Deus nessa noite. Para trás de mim, Satanás. Mas Pedro fica, porque eu conheço Pedro. Eu conheço esse homem sanguíneo. Quando eu chamei Pedro, Pedro estava pescando. E assim que eu lancei o convite para ele: deixa a pescaria, deixa a rede, deixa o anzol, porque agora você tem uma nova missão, você vai ser pescador de almas, de homens. E Pedro deixou a pescaria e imediatamente seguiu a Jesus. Pedro era o mais velho dentre os apóstolos. Pedro tinha responsabilidade na sua casa, ele era um homem casado. Mas ele percebeu que esse convite que foi feito por Jesus, ninguém tinha convidado ele para isso antes. Porque quando Jesus ele convida, ele não apenas convida, mas ele faz com que o Espírito Santo entre na vida desta pessoa. E o Espírito Santo vai trabalhando, vai dizendo: eu vou te usar. Vai ser difícil, mas você vai passar por lutas, mas eu serei contigo. Pedro, eu estou chamando você da tua responsabilidade. Eu sei que você tem coisas para fazer na sua casa. Eu sei que você tem um trabalho muito grande. Você precisa sustentar tua esposa. Você precisa fazer muitas coisas. Mas não se preocupa, Pedro, porque quando eu chamo, eu me responsabilizo. Deus está dizendo para alguém aqui que está preocupado com o que vai fazer do amanhã. Ele está dizendo: eu cuido de você. Apenas se entrega, apenas se derrama, apenas acredita, porque o que eu tenho para você vai surpreender a tua casa, vai surpreender a tua história, vai surpreender a tua família. Tem gente que está olhando para você agora. Aproveita para abraçar essa pessoa que está do seu lado, para segurar na mão dela, porque Deus vai levantar essa pessoa com tanto poder e tanta autoridade que vai ser difícil de encontrá-la, porque ela vai estar ocupada fazendo a obra do Senhor. Tem uma obra muito grande que Deus está preparando para você. Deus te escolheu para fazer isto. E Ele não vai te abandonar por conta da sua fragilidade. Ele vai te dar força. Todo mundo fala de Pedro. Afundou, teve medo, mas também ninguém andou sobre as águas como ele. Pedro negou a Jesus, mas foi um dos poucos que estava com Jesus no momento da crucificação. Jesus comissionou 70 para que eles pudessem pregar em todos os lugares. Jesus andou com 12 para que eles pudessem estar em todos os momentos da vida de Jesus, nos 3 anos de ministério. Na última ceia, os 12 estavam assentados à mesa. Mas quando terminou, o clima ficou um pouco tenso. Jesus disse que um deles seria o traidor. Aí todo mundo começou a perguntar: serei eu, serei eu? Estavam com medo.
Satanás entrou em Judas e Judas foi fazer o que ele tinha para fazer. E Jesus, ele foi para o Getsêmani para orar. Diga assim para quem está do seu lado: na festa, no banquete, tem muita gente. Agora diga assim para ele: agora convida para orar, convida para vigiar. Aí só vai Pedro, Tiago e João. Tem gente que te abraça na tua alegria, tem gente que vai para o teu banquete, para a tua festa, tem gente que quer filar tua boia, quer ir para o teu aniversário, mas quando você está passando pelo perrengue, pela dificuldade, pela dor e pelo sofrimento, é Pedro, Tiago e João. Aí Deus está dizendo para você assim: honre o Pedro, honre o Tiago e honre o João, porque os outros na festa estavam, mas quando você chorou, foi eles que estavam com você. Mas tem momento que a coisa vai apertar mais. Aí vai embora o Pedro, o Tiago e o João. Só fica Jesus. Mas mesmo assim honre o Pedro, o Tiago e o João. Aí Jesus estava orando. Por 3 vezes ele se aproxima de Pedro, Tiago e João, que estavam ali perto de Jesus, mas eles estavam afastados, orando, enquanto Jesus também estava orando. Aí Jesus se aproxima de Pedro. Ele diz: Pedro, está dormindo? Nem uma hora você pode vigiar comigo? Quanto tempo você está dando para o Senhor? Qual é a primazia da sua vida? O que você tem pensado mais? Sobre o seu sucesso, sua carreira, seu crescimento, seu trabalho, sua especialização, suas amizades, sua série, seu filme. Tantas e tantas outras coisas são tão importantes para você. E o relacionamento com Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: muita gente lá fora diz: ah, mas eu já tenho Jesus, eu acredito em Jesus. Jesus não quer ser apenas o teu livrador, Jesus não quer ser apenas o teu protetor, Jesus não quer ser apenas aquele que te guarda, que te protege, que provê as coisas na sua vida. Ele quer ter relacionamento com você. Ele continua dizendo para você: eu sei que você é fraco, eu sei que você cansa, eu sei que você cochila, eu sei que você para, eu sei que você desiste muitas vezes daquilo que você prometeu, mas eu jamais vou desistir de ir até você. Eu estava aqui orando, mas eu fui até você, Pedro, porque eu preciso de você, eu conto com você para minha obra. Jesus não chamou anjos, Jesus não chamou perfeitos, Jesus chamou você. Jesus chamou você com teu jeito, do jeito que você é, cheio de falhas, cheio de problema. Ele diz: eu sou o carpinteiro de Nazaré. Eu pego essa árvore toda cheia de tronco, toda cheia de espinho, e passa pela minha carpintaria. Eu deixo do meu jeito, eu tiro o nó, para que eu possa usar na minha obra. Eu uso do jeito que eu quero. Vinde como estás. Mas quando chegar diante dele, deixa ele trabalhar, porque ele faz muita coisa que a gente não quer. Mas qual pai faz tudo que a gente quer? Qual pai permite tudo que você pede? Se o filho pedir tudo o que ele quer e o pai dar, ele vai matar o filho. E Deus conhece a sua estrutura. É por isso que a nossa vida é Deus abrindo uma porta aqui, quem diz glória a Deus, e Deus fechando outra ali. E deram glória também com a porta fechada. Com a porta aberta, glória. Com a porta fechada, aleluia. Porque se ele está fechando aqui, ele sabe que ia me complicar, que não ia dar certo. Deus está fechando portas diante dos seus olhos e você está chorando, esperneando, deitando no chão, fazendo birra, dizendo: Deus, mas eu quero. E Deus está dizendo: não é o que eu quero para você. Abre o teu olho espiritual, porque o que eu tenho para você, Satanás não arranca. O que o inimigo te deu, ele toma com a outra mão, mas o que eu tenho preparado para você, se prepara, Satanás, se prepara o inferno inteiro, ninguém vai tirar. O que é de Deus ninguém tira, o que vem de cima ninguém arranca. É isso que Deus está preparando para você, mesmo você não merecendo.
mesmo não merecendo. Deus trata com pessoas assim. Pedro, levanta. Está cansado, mas está aqui. É fácil criticar o Pedro, mas quem está criticando o Pedro nem subiu na montanha para orar e chorar com Jesus. Jesus está ouvindo o teu clamor e está vendo as tuas lágrimas. Ele está dizendo: eu não desisto de você. Você está dificilzinho, está complicado, mas eu não desisto de você. Eu vou te ensinar, eu vou te abraçar, eu vou te mostrar tudo o que você precisa aprender. Aquilo que você não pode fazer, eu vou dizer para você. Porque ainda que o homem diga, você muitas vezes reluta e diz: não quero, mas sou eu quem vou fazer. A Bíblia diz que de Deus tanto é o querer quanto o efetuar. Você está dizendo: mas eu não quero. Deus está dizendo: eu quero, eu vou fazer você querer, eu vou fazer você gostar. É só você se disponibilizar. Coloca o teu primeiro pezinho, que eu vou fazer você andar sobre as águas. O milagre é meu, a glória é minha, o poder é meu. Sou eu quem vou aperfeiçoar a tua vida através das tuas fraquezas. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Do que se gloria o forte, se gloria das suas fraquezas. Porque quando o homem reconhece a sua fraqueza, ele sabe que o Deus que ele serve é poderoso para tirar ele de lá e para colocar no lugar certo. Jesus diz: levanta, Pedro, já está vindo aí para prenderem o Filho do Homem. A grande multidão está vindo de longe, no escuro. No escuro a multidão vem com tochas, e Judas está liderando aquela multidão. E Judas diz assim: aquele que eu der um beijo no rosto, esse é Jesus, prendam ele. Porque não dá para enxergar muito bem em cima da montanha no escuro, no jardim de Getsêmani. Aí quando Judas vai se aproximando, Jesus, ele se antecipa, se coloca à frente de Pedro, Tiago e João. Sabe o que é isso? Jesus não corre da batalha. Jesus não te abandona. Você pode não saber o que fazer, Jesus não vai te abandonar na tua luta. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele estará sempre à frente, te protegendo e te guardando. Aí Jesus antecipa e diz: a quem procurais? De lá de longe eles gritam: a Jesus, o Nazareno. Somente o Evangelho de João diz isso, que Jesus se coloca na frente deles e diz assim: eu sou. Vocês já ouviram essa expressão? Na sarça, Deus se revelou a Moisés dizendo: eu. O eu sou voltou em cena e disse assim: eu sou. Aí João fala que quando eles ouviram Jesus dizer eu sou, toda aquela multidão que foram para prender Jesus, eles recuaram e caíram por terra. Sabe o que isso quer dizer? Deixa vir, Satanás, deixa vir o inferno inteiro. O eu sou já tomou a frente. O eu sou já tomou a frente. Você não entendeu? O eu sou já tomou a frente desse negócio. O eu sou já tomou a frente da tua história. O eu sou está aqui para dizer para você: ninguém vai te arrancar da minha presença, ninguém vai pisar em você, ninguém vai te humilhar e te deixar no chão, porque você tem dono, você tem dono, você é guardado por aquele que jamais perdeu uma batalha. Ele não vai perder a sua, não vai perder a sua. O eu sou recuaram, caíram por terra. Depois todos atordoados se levantaram. Aí Judas: vamos lá, Jesus é esse. Aí dá um beijo no rosto de Jesus. Jesus diz: com um beijo você trai o Filho do Homem. Amigo, por que tu vieste? Jesus chama Judas de amigo. Não era fingimento. Jesus de fato tinha Judas como um amigo.
Não deixe que a maldade das pessoas lá fora mudem aquilo que você é de verdade. Seja sempre obediente a Deus. Faça sempre a vontade do Senhor, independente dos Judas que venham beijar a tua face, o teu rosto. Independente das pessoas que tragam algum tipo de frustração, porque é uma febre no meio dos cristãos. Deixei a igreja porque não me deram a paz do Senhor. Está inchado, não está cheio. Deixei a igreja porque falaram a fofoca de mim. Saí da igreja porque não fizeram aquilo que eu queria. Saí da igreja porque o pastor só ficava pregando aquela palavra. Saí da igreja. Tem Judas que vai beijar no teu rosto. Tem gente que vai te machucar. Tem gente que vai fazer você querer parar. Mas quando você olhar para Jesus, você não falha. Quando você olhar para Jesus, você não desiste. Quando você olhar para Jesus, você vai saber que Ele passou um sacrifício muito grande para você estar aqui. Não é para você abandonar, não é para você viver de qualquer jeito. Prenderam Jesus. Pedro ainda tentou fazer alguma coisa, puxou a espada, cortou a orelha do soldado. Jesus restituiu a orelha. E naquela confusão levam Jesus para a casa do sumo sacerdote. Aí todos fugiram, diz o texto, e todos o deixaram. Todos. Cada um vai para o lado, Tiago, Pedro e João. No momento da luta, todo mundo correu. Quem quer? Prenderam Jesus. Estão açoitando ele. Eu não quero ser açoitado. Prenderam Jesus. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Eu não quero uma coroa de espinho. Prenderam Jesus. Estão batendo na cabeça dele. Estão cuspindo no rosto dele. Eu não quero. Nós temos uma tendência a buscar sempre o descanso. Nós temos o amigo, as marcas do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus está te chamando não é apenas para ter uma vida de conforto, mas é para enfrentar as adversidades dessa vida. Ele não vai te abandonar. O sangue pode jorrar, a dor pode vir, mas Ele vai segurar na tua mão e vai dizer: eu passei muito pior por você, eu vou curar as tuas dores. Você vai andando, eu vou curando as tuas enfermidades. Você vai andando, eu vou ajustando a tua vida. Mas pelo amor de Deus, não desiste da caminhada por conta das aflições da vida. Por gentileza, se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus. Todos fugiram. Lá vai Pedro, observando Jesus de longe. Quero ver onde é que ele vai. Ele queria estar lá, mas ele tinha medo de morrer. Ele tinha medo de ser açoitado. Quantos medos, quantos traumas, quantas dores nós temos. Pedro andou do lado de Jesus. Pedro andou sobre as águas. Pedro viu milagres acontecer.